Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 51. Eu estou gostando de pregar salmos, né, ultimamente. E eu quero celebrar com você nessa manhã. Celebrar a misericórdia e a alegria nesse lugar. Então eu te convido a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos, então você vai acompanhando comigo. Alguns versículos deste salmo. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente, aí eu fui pro isso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora o 7. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar a cada coração aqui, Senhor, a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Que lindo, né? Que postura desse salmista. Coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Pode sentar. Fecha os teus olhos um minutinho. Adore o Senhor comigo. Peça ao Espírito Santo que fale ao teu coração. Aleluia, Jesus.
Eu sei que o Senhor quer tirar a tristeza nessa manhã. Eu sei que o Senhor quer trocar as nossas vestes de cinza por vestes de alegria, Pai. Então, cobre o teu povo nessa hora. Cobre cada um de nós com a tua palavra e com a tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu amo adorar, né? Se pudesse ficar no sol. Na adoração a gente é curado, é restaurado, é levantado, é fortalecido, né? Não precisa nem pedir, que Deus já faz enquanto você adora, não é? Maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que salmo que nos leva a baixar a bola, né? Que salmo que nos faz pensar em quem nós somos, mas principalmente em quem Ele é e o que Ele pode fazer conosco e o que Ele pode fazer com você nessa manhã. Nós não precisamos sair daqui como chegamos, porque Ele viu quando você chegou e Ele viu como estava o teu coração quando você entrou nesse lugar. E Ele que sonda e conhece tudo tem um propósito para a sua vida nesse dia, nessa hora. E esse propósito, Ele já começou e Ele já pagou o preço e já realizou quando Ele se dispôs a vir e morrer por nós. O que nos falta às vezes é nos apropriarmos, é entrarmos debaixo da bênção, é abrirmos o coração para receber. Eu falo muitas vezes isso. Eu nunca entrei na igreja e saí sem ser abençoado. Independente de quem pregou, independente de quem cantou, independente do que foi falado. Porque o coração está desejoso de Deus. E é assim que a gente tem que chegar até a presença dEle. E você nunca mais vai sair sem ser abençoado. Nunca mais, se você abrir teu coração diante da presença do Senhor, que Ele está no meio de 2 ou 3 que o buscam, que o desejam, em nome de Jesus. Amém? É interessante que a gente carrega hábitos na vida e às vezes a gente nem sabe por quê, né? A gente faz algumas coisas de alguns jeitos, nem sabe por quê. Mas a minha mãe fazia, a minha avó fazia, né? No meu povo se faz, na minha cultura se faz, a gente nem sabe muito bem por quê, né? Olha para um povo africano, por exemplo, pensa naquelas mulheres que usam aqueles alongadores de pescoço, sabe? Aquelas argolas. Por que elas fazem isso? Qual é a razão de fato? Vira uma tradição, talvez as jovens nem saibam exatamente porquê, eu não estou afirmando porque eu não sei, mas pensa nas tradições, nas coisas que se fazem, e a gente olha para aquilo, faz algum sentido para você? Você gostaria? Opa! Quer uma agolinha? Né? A gente olha para certas coisas e não entende muito bem. E algumas tradições que a gente mesmo pratica na nossa vida são só heranças culturais e a gente nem sabe exatamente a razão. E a tradição, na verdade, é isso: são os hábitos, os costumes, as ideias morais e espirituais que se passam de uma geração a outra geração. E nós vamos fazendo e vamos praticando, né? A minha mãe faz o feijão daquele jeito, eu também faço. Eu não faço porque não sei fazer. Mas, enfim, né? Cada um vai fazendo conforme aprendeu. Acontece que muitas vezes nós, como filhos de Deus, como cristãos, salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, participamos da ceia, repetimos a ceia, e isso se tornou apenas uma tradição. Isso se tornou apenas
e a gente repete na frequência que a igreja pratica, sem de fato pensar um pouco sobre isso. Ou se a gente pensa naqueles 2 minutos antes da ceia que a gente, pede perdão pelos pecados, consagra o pão, consagra o suco, toma a ceia, tal, fica feliz naquele momento. Mas a ceia, diferente de qualquer outra tradição, diferente de qualquer outra coisa, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Além da ceia ser um momento de comunhão entre nós, porque a gente parte o pão, a gente compartilha da mesma mesa, do mesmo pão. Além dela ser um momento de comunhão com Deus, nós fazemos isso na presença do Senhor, reunidos em nome de Jesus. Ela é a maior celebração da vitória que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. A Santa Ceia é uma festa. E eu, se você dá um aleluia agora. A ceia é uma festa, é uma celebração. É um tempo de alegria. É um momento em que a gente traz a memória onde nós estávamos, quem nós éramos, como nós estávamos destinados ao inferno, e agora, onde nós estamos, quem nós somos, para onde nós estamos vindo. A ceia é uma festa, uma celebração que foi concedida a nós através do sangue de Jesus Cristo, através do sacrifício do Cordeiro. É a festa da família de Deus. Sabe quando a família se reúne no domingo para comer macarronada? A ceia é a festa da família de Deus. Todo mundo fala, todo mundo gesticula, um fala mais alto, outro fala mais baixo, as crianças correm de um lado para o outro, elas brigam entre si. É isso! A ceia é a festa da família de Deus. Hoje é festa nesse lugar. Amém? Não está parecendo, um pouco mais assim não vou falar. Mas eu entendo. Antes da ressurreição teve o velório. Não é verdade? Eu vou repetir a frase. Esta manhã é festa na presença do Senhor. É manhã de celebração. É manhã de alegria. É manhã de vitória na minha vida e na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. E eu não posso participar dessa festa sem contrição no meu coração. Mas eu também não posso participar dessa festa sem regozijo, sem alegria. Amém? Amém. Então, desde a primeira ceia, o mundo mudou. O mundo mudou. Esse é o primeiro ponto que eu quero tocar com você. Desde a primeira ceia, o mundo mudou. A história, nos conta, e está provado, que há 2000 anos, mais ou menos, lá no Oriente Médio, aconteceu um grande evento. Uma coisa maravilhosa. O céu se movimentou. As estrelas falaram, os anjos cantaram, as pessoas se renderam. Jesus nasceu. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E a partir daí o mundo mudou, porque cada vez que você escreve 2 do 10 de 22, você está fazendo uma alusão a Jesus Cristo, que veio a esse mundo e nasceu, morreu e ressuscitou. Até o Mateus, quando escreve a data, ele está fazendo alusão a Jesus Cristo, porque essa data diz respeito a antes de Cristo e depois de Cristo. Então, depois dele, tudo mudou. Eu conto os meus dias
conto a minha história depois de Cristo. Então tudo mudou depois desse evento maravilhoso. A história se dividiu. E isso tem que acontecer cada vez que eu chego à mesa do Senhor. A minha vida tem que ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador e depois de eu aceitá-lo como meu Salvador. Antes de eu ser perdoado e depois de eu ser perdoado. Antes de eu poder participar dessa mesa e depois de eu participar dessa mesa. Quando eu chego no domingo na casa do Senhor, a minha vida tem que ser dividida entre antes de eu participar do pão e depois de eu participar do pão. Tudo tem que mudar depois da ceia. Amém? O segundo ponto é que a partir deste momento, embora a misericórdia de Deus tenha sido revelada em toda a criação, a misericórdia do sacrifício de Jesus entra em ação nas nossas vidas. O salmista começa o salmo dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. No final de semana em que a primeira ceia foi instituída, 3 eventos dramáticos se sucederam. Primeiro, Jesus foi julgado, depois ele foi morto e depois ele ressuscitou. Amém? E querido Jesus, olha que coisa interessante, né? Jesus passou por 6 julgamentos. 6 julgamentos. Primeiro ele ficou diante de Anás. Depois ele ficou diante de Caifás, o sumo sacerdote. Depois ele ficou diante do Sinédrio, que era o tribunal superior religioso. Depois ele ficou diante de Pilatos, que era o governador de Jerusalém. Depois ele ficou diante de Herodes, que era o governador da Judéia. Depois ele volta para Pilatos, mais uma vez. E é aí que ele vai receber a sentença. Mas veja uma coisa, enquanto ele vai passando de tribunal em tribunal, o que acharam de acusação contra ele? Alguém sabe dizer? 2000 anos depois? Nada. Não havia nada que pudesse condenar Jesus. Nada que ele tinha feito era errado. Nada que ele tinha feito era mal. Mas aí acharam um jeito de o condenar. Acharam um jeito de condená-lo à morte, a morte atroz. E sabe qual foi o pecado? Sabe qual foi a culpa? É porque ele se declarou o Filho de Deus. Essa foi a sentença. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Essa foi a culpa. Mas de fato, o que acontece é que Jesus estava levando a minha e a tua culpa. Agora pense em você, bem, eu vou pensar em mim. Se nós estivermos passando por 6 julgamentos, eu sou condenada no primeiro. Eu não preciso chegar no segundo. Cada um de nós sabe que nós merecemos e nós mereceríamos a cruz. Ele não, mas ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. A misericórdia entrou em ação. E o que é a misericórdia? A misericórdia é o coração de Deus voltado para a nossa miséria, para a nossa maldade. É o coração de Deus compadecido, cheio de compaixão por
necessidade de salvação. E Jesus falou: eu não vim para ajudar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ele se declarou o teu Salvador. Presta atenção aqui, ó. Ele se declarou o teu Salvador. Ele se declarou aquele que pode e que te livra de todo o mal, da condenação eterna. É aquele que te livra do inferno. E é aquele que te salva todos os dias da sua vida, em cada situação da sua vida. Ele se declarou o teu Salvador. E você declara que Ele é o teu Salvador? Amém. Você declara que Ele é o teu Salvador? Amém. Porque sem isso não adianta mais nada. É por isso que Jesus veio. Sabe que Jesus podia ter parado o julgamento dele? Ele tinha autoridade. Jesus podia ter mudado tudo. Porque ele sabia que ele ia ser acusado injustamente, que ele seria condenado e que o resultado seria a cruz. Mas ele parou o julgamento? Não. O julgamento fazia parte de um plano. Que plano? O plano da redenção. O plano de me salvar e de te salvar. Esse é o grande sacrifício de Jesus. Depois de uma noite de espancamento, de zombaria, de xingamentos, de tantas injustiças, depois de ele ser coroado de espinhos, dolorosos espinhos, depois de ser tão judiado, Jesus foi crucificado. E você sabe, a morte de crucificação é a mais atroz que a humanidade inventou. Você sabe qual é o processo? Muitas vezes você já ouviu sobre isso. É um processo de asfixia que vai e vem, é uma coisa terrível, a dor lancinante. Os pregos são pregados entre os dois ossos aqui do braço e o que acontece? Eles pegam e chegam até o nervo, então essa dor irradia. É uma coisa insuportável, mas Jesus suportou por mim e por você. Amém. Jesus suportou, e isso é misericórdia, isso é graça, porque nós não merecemos, mas Ele fez por nós. Amém, queridos? Amém. Então não tem motivo para você estar leve. Não tem motivo para você agradecer de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da sua vida, a despeito se você está passando por um problema, a despeito de você estar tendo uma dor, uma situação difícil, uma carência. Nós temos motivos para agradecer todos os dias, todas as horas, por esse amor tão grande. Porque Jesus teve que morrer. Porque só Ele era capaz de pagar pelos nossos pecados. Só o Cordeiro de Deus tinha a capacidade de pagar pelo meu pecado. E é por isso que eu te adoro, Senhor. E é por isso que eu te sirvo. Ai, que lindo, lembrei, né? É por isso que eu te louvo. Como é que é? E é por isso que eu te sirvo. E é por isso que eu te dou o meu coração. É isso que você tem que fazer com toda a alegria da tua vida. E é por isso que eu te louvo. E é por isso que eu te sirvo. E é por isso que eu te dou meu coração. A gente tem que se entregar para Jesus, porque Ele se entregou por nós. Essa manhã é uma manhã de entrega. É uma manhã de vitória. É uma manhã de confissões. Mas é uma manhã de alegrias. É uma manhã de júbilo, de celebração na presença do Senhor. Porque por causa da misericórdia do Senhor, vem a confissão dos nossos pecados. Esse é o terceiro ponto. Se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça, todo mundo, ninguém confessava nada, ninguém admitia nada. Mas quando a graça nos alcança, nós somos envolvidos. Aí a gente fala com Paulo: eu me sinto mais miserável de todos os homens.
confessar que precisa da misericórdia, porque eu sou miserável. E o salmista diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me como esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quando a gente é, sabe, contrito, quebrantado, não dá tristeza, não, dá alegria. Olha o que o salmista diz: faz-me ouvir o júbilo e a alegria dos ossos que tu quebrantaste, de todos os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, cada vez que a gente vem celebrar a ceia do Senhor, a gente começa lembrando do sacrifício, da dor, da tortura, do mal que lhe causaram, de tudo que ele sofreu. E isso nos leva a confessar. Isso nos leva a confessar o nosso pecado e a reconhecer a grande misericórdia dele por nós. Que nós, queridos, não merecemos o perdão, mas que ele nos deu. Você sabia disso? Que ele nos alcançou com esse favor tão grande e leva-nos a confessar os nossos pecados, a nos humilharmos, a baixarmos a cerviz, sabe? A dobrarmos a cabeça, a humilharmos mesmo diante do Senhor, a largarmos o orgulho de lado, a autojustificação. A gente nunca confessa que está errado, sempre tem uma justificativa para os nossos erros. Quando a gente percebe esse amor tão grande, esse sofrimento tão grande, a gente cai, né? Cai, desce um degrau e diz: não, eu não mereço. Que orgulho é esse no meu coração? Estou sempre me justificando, o outro é sempre culpado, os outros têm sempre culpa do que eu estou sofrendo. Nós culpamos os outros, culpamos o mundo, culpamos a situação, culpamos até Deus pelo que nós estamos vivendo. Mas quando você olha para o sacrifício de Jesus, esse sacrifício reflete sobre nós o sangue de Jesus Cristo, vem sobre a nossa vida. E aí a gente olha para a gente mesmo e diz: eu é que mereço, eu é que não sou nada, eu é que não presto, eu é que preciso da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que o júbilo, a alegria, a canção, a euforia, a graça da celebração vem depois da confissão. Vem depois de um coração arrependido. Tudo começa com um coração arrependido, porque a gente se vê lá na cruz e vê que era o nosso lugar, era o meu lugar, era o teu lugar. Você já pensou se você fosse condenado? Você já pensou se você fosse condenado? Mas o salmista diz assim, depois da confissão: torna a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Você pode dizer isso? Torna a dar-me, diga aí, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando foi que você parou de ter alegria na hora de vir tomar ceia? Quando foi que você começou a encarar isso só como uma tradição, só como um hábito? Ai, domingo é ceia, tem que ir lá, marcar o ponto. Hoje nem acho que existe mais isso. Eu tenho que ir lá, porque dia de ceia eu tenho que ir. Tem gente que só vai na igreja no dia de ceia. Mas será? Será que não virou uma tradição na nossa vida? Quando é que parou de fazer sentido para nós esse momento tão célebre? Quando que nós paramos de cantar e regozijar? Eu sempre
chego no culto de ceia e digo isso, gente, para mim esse culto é muito especial, muito sério. Você já me ouviu falar isso muitas vezes. Esse culto é muito especial. Como eu me sinto abraçada pelo amor de Deus, pelo perdão, pelo cuidado. Sabe, o nosso sorriso tinha que estar de orelha em orelha. A gente podia não estar se contendo no lugar. Os nossos pés tinham que estar saltando, a nossa voz ali jubilando, cantando e adorando. Porque não foi pouca coisa, não. E o significado não é pequeno. O significado tem um peso eterno. Peso eterno para as nossas vidas. O pecado tinha roubado a alegria do coração do salmista, do poeta. O subtítulo desse salmo diz que Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. E ainda diz mais. Diz que esse salmo ele escreveu quando o profeta Natan veio confrontar Davi com o pecado que ele havia cometido quando ele peca, né, com a esposa de Urias. Urias, desculpa. Batseba. Ele estava triste, a alegria saiu do coração por causa do pecado. A única razão que nós temos para não nos alegrarmos diante de uma celebração como essa é o pecado. Mas se a gente tem a possibilidade de chegar aqui, se humilhar, confessar, buscar a graça de Cristo, eu não tenho mais motivo nenhum para não me alegrar. O texto de Coríntios, que fala sobre a ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma. Não é para você se examinar e falar assim: eu não estou em condições de tomar a ceia. Não é para você se examinar e dizer: Senhor, perdão. Esse exame é para você se humilhar e aí tomar a graça de Cristo para você, a misericórdia de Deus para você, e participar com alegria, com exaltação, com festa, com o mover de Deus na tua vida, no teu coração. Você conhece a história. Depois da morte de Jesus, ele foi sepultado numa caverna, uma pedra foi colocada na entrada, mas a ceia, ela não está celebrando um bom homem. Aquele homem tão bom morreu. A ceia não está celebrando um bom professor, um bom mestre. Ele era tão bom, ele ensinava tantas coisas boas. Não, queridos, a ceia está celebrando a vida, o fato de que ele está vivo hoje. Há 2000 anos ele está vivo, vivo no nosso meio, vivo para te sarar, vivo para te libertar, vivo para te salvar, vivo para te trazer vida nova. Ele está vivo. Isso foi mais do que comprovado. Ele ressuscitou e hoje milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo celebram a vida de Jesus. Então a ceia não é uma celebração da morte, é um agradecimento pela morte, é um agradecimento pelo sacrifício, mas é a celebração da vida, é a celebração da vida do Filho de Deus que se fez homem por mim e por você. É no amanhecer de um novo dia que chega a notícia de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É no amanhecer desse dia que chega a notícia para você, nessa hora, nesta manhã, de que Jesus está vivo para te abençoar nesse dia. É no amanhecer desse dia que tudo muda na nossa vida. Foi no amanhecer daquele domingo que tudo mudou na história. Você quer que a história da sua vida mude? Então recebe essa boa notícia no teu coração hoje. Recebe com alegria, recebe com prazer, recebe com satisfação. A gente celebra até hoje. É o amor de Deus que nós estamos celebrando. É o amor de Deus que nós estamos celebrando.
celebrou a ceia com seus discípulos, eles cantaram o hino. E eles sabiam que ele estava indo para a morte. Mas ainda assim, o próprio Jesus estava celebrando a salvação que ele traria para a humanidade. Amém. E nós não vamos celebrar? E nós não vamos cantar? E nós não vamos nos alegrar? Nós não vamos nos regozijar nesse mover tão glorioso, nessa alegria tão santa que Jesus traz no nosso coração? É a gente lembrar de novo, cada vez que a gente vem, uma vez por mês, ou a igreja que faz uma vez por domingo, todo domingo, ou a igreja que faz uma vez por ano, não importa. É lembrar de novo. Lembre hoje, lembre agora do que Jesus já fez por você. Lembre da tua salvação. Lembre da possibilidade de uma vida eterna, da esperança, não é a possibilidade, da esperança da vida eterna. Lembre que Jesus está com você dia após dia, desde que você o aceitou, e Ele te livrou, te libertou. Isso não foi para aquele dia só, Ele continuou te livrando, te libertando. Essa é uma manhã de libertação, de saúde. Toda vez que eu participo da ceia, eu lembro que Ele quebrou a maldição da morte, da miséria, da doença. É isso que acontece. E olha, queridos, a história mostra que Jesus se apresentou para uma reunião com mais de 500 pessoas depois que ele ressuscitou. E durante 40 dias ele perambulou por Jerusalém. Agora pensa você. Você viu? Com todo respeito, o cara crucificado na cruz. Você viu ele morto. Mais morto do que aquilo não dava. Você viu ele ser sepultado. De repente você está andando nas ruas de Jerusalém, e quem que você encontra? É ele vivo. Que coisa espetacular! Você já imaginou os homens que estavam ao pé da cruz, que o crucificaram, os centuriões? Eles tinham certeza do que eles tinham feito, e que eles tinham feito um bom serviço. Eles mataram de bem matado. E de repente eles andam por Jerusalém, e quem eles encontram? Jesus Cristo vivo. Jesus morreu por mim e por você, mas hoje nesse lugar você está tendo um encontro com Jesus Cristo vivo. Ele está passeando aqui e você está dando de cara com Ele, com esse homem vivo, ressurreto, o Filho de Deus vivo está no nosso meio. E é essa sensação que a gente tem que ter quando a gente vai participar da ceia. Ele estava morto por meus pecados, e agora Ele está aqui vivo. E é por isso que eu adoro, que eu celebro, que eu me alegro na presença do Senhor. Amém. Deixa a alegria entrar no teu coração. Deixa a alegria entrar no teu coração nessa manhã. Todas as razões para você ficar triste são menores do que essa única razão para você ficar alegre, que é a vida de Jesus, que é Jesus Cristo vivo. Então, puxa vida, né? Uau! Que coisa! Ele está vivo. Ele está no nosso meio. Isso é motivo de muita alegria. E a nossa alegria contagia o mundo. Sabe por que o mundo ainda não está celebrando conosco? Porque nós não nos contagiamos com a nossa alegria. O salmista termina no texto, até onde eu vou ler, o 13, diz assim: então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Depois que eu chamei da alegria da salvação, eu vou falar da tua salvação. Eu vou mostrar o quanto eu sou feliz porque Jesus me salvou. E a salvação, queridos, ela está a ceia, ela está diretamente ligada à volta de Jesus. Ela está diretamente ligada, porque a ceia, gente, é uma proclamação e um querigma. Jesus Cristo vive e Ele voltará. Paulo disse assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte de Cristo até que Ele venha. E Ele
vem. Ele vem, pode esperar. Ele vem. Ele está vivo. Então, muito mais do que um memorial, mais do que uma tradição, a ceia é um ato profético, onde a gente declara a volta de Jesus Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando a gente celebra a ceia, a gente mostra que a gente mantém viva no nosso coração a esperança da vida eterna, a esperança da volta de Jesus, a esperança de sermos arrebatados. Então, não dá para celebrar triste, não dá para celebrar mudo. Você pode até estar emocionado, como eu me emociono na ceia, mas não dá para ficar triste. Tem que ficar muito, muito, muito alegre. Muito alegre. Dá uma chacoalhada em quem está do teu lado, por favor. Diz assim, ó, você precisa ficar muito alegre nessa manhã. Muito alegre. Muito alegre. Muito feliz com esse Jesus maravilhoso. Fique de pé. O que significa para você esse momento? O que significa esse fato tão maravilhoso? Sabe, num certo sentido, Jesus continua sendo julgado, porque diante daqueles que ainda não o reconheceram como Salvador, ele está sendo julgado. Será que ele é o Filho de Deus? Será que ele morreu por mim? Será que eu vou ser salvo? Será que a salvação existe? Que não sejamos nós a julgar, mas que o nosso coração possa conferir, assentir que Jesus é o Salvador, é o meu Salvador, é o teu Salvador. Hoje, nessa ceia, é um novo dia de misericórdia para nós. É um novo dia de perdão. E eu preciso da misericórdia de Deus. Você não precisa. Eu preciso da misericórdia de Deus, porque ela me perdoa, ela me liberta de toda a culpa, de todo o mal. Eu preciso da misericórdia. Essa é uma nova chance de misericórdia por nós. Essa manhã é isso. Então, não toma ceia sem adorar. Não toma ceia sem exaltar. Não toma ceia sem elevar o teu coração. Alegra o teu coração, exulta. Canta como nós cantamos, para sempre exaltado, para sempre glorificado, para sempre Ele reina, Ele vivo está. Eleva o teu coração e declara. É uma celebração muito importante, mas ela é muito alegre. E eu quero que você saia daqui nessa manhã regozijando, alegre na presença do Senhor, porque você foi salvo. E se você não foi, você pode ser hoje. E se você não confessou Jesus como teu Salvador, você pode confessar hoje, porque está à nossa disposição, está à tua disposição esse amor, essa bondade, esse sacrifício pelo qual nós fomos salvos. Nós já fomos sarados, porque Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós já estamos debaixo dessa graça e dessa misericórdia. Então vamos tomar ceia assim hoje? Vamos humilhar o nosso coração e vamos nos alegrar na presença do Senhor. Quero que você saia dançando por aí na presença do Senhor, porque Ele está vivo aqui no nosso meio. Aleluia, Jesus, Tu estás vivo, passeando entre nós. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum problema é maior do que essa satisfação, do que essa alegria
de saber que o Senhor está vivo dentro de nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, abriu caminho ao Pai por nós. E nós te adoramos nesta manhã por isso, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Aleluia, Jesus. A nossa boca diz que o Senhor é bom, maravilhoso, é santo, perfeito. Mas essa mesma boca quer confessar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa para o nosso coração mau, pecador, imperfeito, e tem misericórdia de nós nesta hora. Perdoa os nossos pecados. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a abrir mão, a deixar o orgulho de lado. Ah, Senhor, o Senhor se humilhou em obediência até a morte de cruz. Ensina-nos a nos humilharmos nessa manhã, Senhor. Que a gente pare com essa história de querer dar a última palavra. Que a gente pare com essa história de querer ser sempre o certo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados para com os nossos irmãos, para com a nossa família, para com os nossos amigos, para com o nosso país. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E torna a dar-nos nessa manhã a alegria da salvação. Sopra Espírito sobre cada vida que está neste lugar. Sopra Espírito Santo, alegria nova, força nova, regozijo novo, emoção nova, prazer novo na tua presença. Que ao participarmos da mesa do Senhor nesta manhã, nós possamos lembrar que esse é o maior presente que nós recebemos. Esse é o maior presente, é Jesus Cristo vivo no nosso meio entre nós. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te adoramos porque o Senhor nos salvou. Nós te bendizemos porque o Senhor cuida de nós a cada dia da nossa vida. E nós te oferecemos a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Bendito, glorificado seja o teu nome. Amém? Deus te abençoe. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.